Muito bem, pessoal, aqui é o Daniel do canal Hiperdidático. Nós temos aqui um desafio matemático nível hard. Sabe-se que e elevado a x igual a zero não tem solução. E como a gente sabe disso? Eu coloquei esse resultado em uma calculadora online. Vou deixar até aí na tela o print dessa calculadora. E vocês podem notar que Wolfram Alpha é uma das mais conhecidas aí na internet. Vou deixar até o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você colocar essa expressão, você vai ver que não tem solução para esse tipo de expressão numérica. E elevado a x igual a zero. E aí, para quem não sabe, é o número de Euler. E aí? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, olha só, o desafio matemático. Se e elevado a x igual a zero não tem solução, quanto que vai ser e elevado a e que está elevado a x? Quanto vai ser x nessa questão aqui? Bem, a gente pode aplicar logaritmo natural em ambos os lados da equação. Logaritmo natural de e elevado a e elevado a x igual a logaritmo natural de 1. Vocês vão entender por que eu escolhi o logaritmo natural aqui. Eu posso pegar toda essa minha potência aqui, ó, potência de ordem superior, e passar aqui para frente do logaritmo. Aqui vai ficar o seguinte: e elevado a x vezes ln de e igual a ln de 1. Por que eu escolhi ln ao invés de logaritmo de base 10, por exemplo? Quando eu tenho um log de, por exemplo, log de a na base a. Quando o meu logaritmano é igual a base, isso aqui é igual a 1. Logaritmo natural, pessoal, é um logaritmo de um número ou um valor qualquer na base e. Vou até botar aqui, ó, x, que é representando qualquer valor. Então, logaritmo natural é justamente log de um número qualquer na base e. Então, isso daqui, quando a gente colocar no logaritmando e, como está aqui, ó, nosso logaritmando, nós vamos ter um logaritmo que tem a base e o logaritmando iguais. E isso aqui, tudo vai ser igual a 1. Então, toda essa expressão aqui, ó, ela é igual a 1. Vou apagar aqui também. E aqui nós vamos ter e elevado a x igual a logaritmo natural de 1. Quanto é logaritmo natural de 1? 0. Então, nós chegamos naquele resultado aqui em cima, ó, e elevado a x igual a 0. E a gente viu na calculadora científica, né, que esse resultado aqui não tem solução. Não tem solução. Sem solução. E agora, será que não tem resposta para e elevado a e que está elevado a x igual a 1? Eu coloquei essa expressão toda na mesma calculadora online da Wolfram Alpha. E tem um resultado para esse tipo de equação. Vocês estão vendo aí, ó. Mas como que o computador chegou nessa expressão aí? Eu tenho uma ideia. Bem, a gente vai utilizar números complexos. Vou apagar toda essa expressão aqui, ó. Também. Eu vou desenhar aqui tipo um plano cartesiano. Mas aqui não vai ser um plano cartesiano convencional. Esse meu plano aqui vai ser um plano complexo, onde os números que ficam no eixo vertical são os números imaginários e os que ficam na horizontal são os reais. Vou desenhar também no meio ou na origem desse plano uma circunferência, tá bom? Vocês vão entender por que eu vou desenhar essa circunferência. Aqui é uma circunferência. Vou pegar essa circunferência e colocar aqui no meio desse meu plano cartesiano. Nós temos a parte imaginária e a parte real. Se eu partir da origem aqui e desenhar um vetor partindo da origem até a borda
ou raio unitário que está aqui nesse plano complexo. Eu vou chamar esse meu vetor aqui de Z. E Z ele é composto por um par ordenado de dois números reais, sendo que um deles vai estar multiplicado por um número complexo. Então, o par ordenado de Z vai ser A mais B vezes I, onde A é a parte real, nosso número complexo, e a parte imaginária vai ser a que está multiplicando I. O que seria esse I aqui? O I é a raiz quadrada de menos 1. Essa aqui é a representação padrão, ou a representação algébrica, como alguns falam. Mas existe uma outra representação de um número complexo, além dessa daqui. Eu vou copiar essa representação aqui, representação algébrica. Tem uma outra representação que nós chamamos de representação polar do número complexo. Que é assim, ó. Z é igual a o raio da circunferência complexa vezes o número de Euler que está elevado a I θ. Então, aqui em cima é a representação algébrica e aqui embaixo a nossa representação do número complexo, que nós chamamos de representação polar do número complexo. Bem, por que eu vou utilizar essa representação polar? Por causa da identidade de Euler. Como a gente está trabalhando aqui com os números de Euler, que é uma constante, a gente vai também trabalhar com a identidade de Euler, que é uma das equações, ou se não, a equação mais bela da matemática. Talvez vocês já viram isso. E elevado a I vezes π mais 1, isso aqui é igual a zero. Essa expressão aqui é lindíssima. A demonstração dela é também lindíssima. Porém, nós não temos tempo aqui nesse vídeo para fazer a demonstração da identidade de Euler. Mas por que a identidade de Euler é interessante para a gente? A forma expandida dessa expressão é isso aqui, ó. E elevado a I vezes θ igual cosseno de θ mais I seno de θ. Essa seria a expansão ou a forma generalizada da identidade de Euler, quer dizer. E aqui é interessante pelo seguinte fato. Se eu trocar esse θ aqui por 2π, algo interessante vai surgir aqui, ó. E elevado a π, em vez do θ vai ser 2π. Isso aqui vai ser cosseno de 2π mais I seno de 2π. Seno de 2π, eu já sei que é zero. E cosseno de 2π, isso aqui é igual a 1. Logo, E elevado a I vezes 2π, isso aqui é igual a 1, positivo. E eu quero que vocês gravem esse valor aqui, certo? A gente vai utilizar muito isso. Vamos voltar aqui para a nossa equação. E elevado a E está elevado a x, ou seja, aqui é uma potência de ordem superior, igual a 1. Se eu aplicar novamente logaritmo natural em ambos os lados, e a gente já explicou por que a gente está usando um logaritmo natural aqui, em ambos os lados, a gente pode fazer aquela passagem, né? Aqui, quando eu tenho uma potência no meu logaritmando, eu posso passar para frente do logaritmo. Então, aqui nós vamos ficar com E elevado a x vezes logaritmo natural de E igual a logaritmo natural de 1. O que a gente pode fazer aqui? Em vez desse 1 aqui, eu posso escrever essa expressão aqui, ó. Então, vamos trocar aqui, ó. Vamos apagar aqui o 1 e vamos colocar essa expressão aqui, ó. E elevado a I vezes 2 vezes π, que é o mesmo que 1. Só que eu vou acrescentar uma variável aqui, ó. Eu vou chamar de C1. O que significa essa variável C1 aqui?
Tá vendo que aqui é uma circunferência? Esse C1 aqui vai ser o número de voltas dessa circunferência. Certo? Vou até colocar aqui, ó. C1. Vai ser o número de voltas. Então, por exemplo, C1 igual a 1. Então, 2π vezes 1 vai ser 2π. E o cosseno de 2π é 1. Se C1 for 2, então aqui vai ficar 2π vezes 2. E isso aqui vai ser 4π. E cosseno de 4π também é 1. E assim sucessivamente, né? Aqui, se aqui for 3, C1 for 3, aqui vai ficar 2 vezes 3 vai dar 6, 6π. E cosseno de 6π também é 1. Então, esse C1 é para representar o número de voltas que esse raio percorre, né, nessa circunferência. Vamos dizer assim. Tá bom? Então, foi por isso que eu coloquei essa constante aqui. Esse valor aqui, eu sei que é 1. E esse daqui, eu vou colocar aqui para frente desse logaritmo. É o logaritmo da potência, né? E aqui também vai ficar 1, certo? Porque vai ficar logaritmo natural de E. E a gente já viu que logaritmo natural de E é 1. Então aqui nós vamos ter E elevado a x igual a I vezes 2π C1. Bem, se eu multiplicar aqui por 1 e o outro lá também por 1, eu não alterei absolutamente nada a minha equação. Mas por que eu estou colocando 1 aqui? Porque eu vou, novamente, eu vou apagar este 1 aqui e vou colocar essa expressão. E elevado a I vezes 2C. 2π E elevado a I vezes 2π mais uma outra constante. Que eu vou chamar de C2. E também tem a mesma função. De ficar girando aqui, ó, a circunferência. Vou aplicar logaritmo natural em ambos os lados da equação. Vai ficar ln de E na x vezes ln de I vezes 2π vezes C1 vezes E elevado a I vezes 2π C2. Fecha aqui o parênteses. Existe uma regra de logaritmos que diz o seguinte, ó. Quando eu tenho logaritmo de produto entre dois logaritmandos, certo? A vezes B, por exemplo. Eu posso reescrever isso aqui como o logaritmo da soma. Log de A mais log de B. Ou seja, o logaritmo do produto é igual ao logaritmo da soma entre esses dois logaritmos, certo? Sabendo dessa regra, eu vou aplicar esse conhecimento aqui, ó. Porque aqui eu tenho um produto dessa expressão aqui com essa. Como aqui eu sei que ln de E é 1 e a gente pode passar esse expoente aqui para frente do logaritmo, aqui eu vou ficar só com x. Ok? Aqui eu tenho um logaritmo do produto, que vai ser o logaritmo da soma. Então aqui vai ficar ln de I vezes 2π C1 mais ln de E que está elevado a I vezes 2π C2. Eu posso passar para frente desse meu logaritmo esse expoente aqui, que está aqui no logaritmando. Eu posso reescrever todo essa minha expressão como x igual a ln de I vezes 2π C1 mais I 2π C2 vezes ln de E. ln de E a gente já cansou de repetir isso nesse vídeo. Isso aqui é igual a 1. Então ficamos com a seguinte expressão. X igual a ln de I vezes 2π C1 mais I vezes 2π C2. C1 aqui, ele não pode ser negativo. Por quê? Porque se ele for negativo, toda essa expressão aqui vai ficar negativa
e vai ficar sem solução nos números reais. Então, C1 pertence aos números inteiros, assim como C2 também pertence aos números inteiros, certo? Que é o número de voltas, né? Que o raio dá na circunferência, como a gente já tinha visto. Então, C1 e C2 pertencem a os números inteiros. Em especial, C1, além de poder ser negativo, ele também não pode ser igual a zero. Porque se ele for igual a zero, o meu logaritmando vai ser zero. E ln de zero é uma indeterminação matemática. Então, nós chegamos a essa expressão final. Que x é igual a ln de i vezes 2π vezes C1 mais i vezes 2π C2. Veja só, a gente tinha mostrado lá no início do nosso vídeo qual tinha sido o valor que a calculadora online ela tinha apresentado para a gente. E é justamente esse valor que a gente encontrou aqui. Tá certo? Então, nós chegamos ao mesmo resultado que a calculadora online chegou. Legal, né? A gente utilizou para tanto, né? Essa expressão meio estranha aqui, né? E elevado a e, que está elevado a x igual a 1, de números complexos e da identidade de Euler. Sem esse conhecimento prévio, a gente não conseguiria fazer esse tipo de questão. Se gostaram, deixa aí o like e até o próximo vídeo.